Olá, seja bem-vindo a mais um TV D'Agostino Entrevista. No início deste mês, para ser mais específica, no dia 3 de outubro, a urna eletrônica completou 20 anos de uso desde a primeira vez nas eleições do Brasil. E nós estamos às vésperas do segundo turno das eleições em alguns municípios do nosso país. Logo, essas referências, urna eletrônica, eleições, trazem à tona um tema que ainda é muito polêmico: as fraudes nas urnas eletrônicas. E para esmiuçar o assunto, nós temos aqui novamente o vereador Toninho D'Agostino. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, Alessandra, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da TV D'Agostino. Estamos aqui à disposição para esclarecer. Então vamos falar sobre as fraudes nas urnas eletrônicas. Vereador, muitas pessoas não conhecem, não é do conhecimento, aliás, dessas pessoas, que você é o autor, é de sua autoria, aliás, a auditoria nas fraudes das urnas eletrônicas. De onde surgiu, que já faz alguns anos isso, aliás, a sua curiosidade, a sua vontade de se aprofundar nesse assunto? Pois bem, em 2004 eu fui candidato e, para o meu desprazer, quando se abriram os resultados, nós descobrimos que milhares de pessoas haviam votado, mas na urna não existia voto nenhum. Então ficamos indignados com aquilo. E aí, durante 2 anos, eu fiz uma auditoria detalhadíssima sobre essa eleição que ocorreu em 2004, e o final da auditoria concluiu que houve sim a fraude. Aliás, essa fraude foi objeto de inúmeras reportagens, tanto na televisão quanto nos jornais, revistas. E isso foi muito bom, porque despertou as pessoas para um assunto que até então era tabu. E hoje, graças a Deus, nós temos inúmeras pessoas se manifestando a respeito, contestando, embora que eu ainda ache que é necessário não ficar criticando. É necessário provar, como eu fiz lá em 2004. Precisa de prova. Não basta você chegar e falar, ó, a urna eletrônica é fraudável, ela tem fraude, é possível fraudar, se você não comprova a fraude, como eu fiz lá na minha auditoria. Demorou 2 anos, por quê? Nós não vamos sair por aí falando sem prova, né? Então eu tive que ir inúmeras vezes a Brasília. Eu tive que acompanhar um pleito completo, que foi o que ocorreu lá no desarmamento, né? E também tive que ir falar com o Procurador-Geral da República da época, com o presidente nacional da OAB. Eu tive que ir falar com o ministro da Justiça. Enfim, foram inúmeras autoridades que foram procurados, juristas consagrados no nosso país, né? E esse assunto então foi levado. Hoje, um grande número de pensantes no Brasil tem consciência de que a urna eletrônica é muito frágil, frágil demais. Depois você disse aí, fazem 20 anos de uso desta urna eletrônica. Em 20 anos, a tecnologia evoluiu imensamente. Hoje, a cada 2 anos, praticamente, a gente troca de tecnologia. A evolução é constante. E a urna eletrônica é a mesma, desde quando foi implantada. Não muda nada. Os processadores são antiquados, a máquina é antiquada, totalmente ultrapassado. Então, o processo que se desenrola hoje para votação e apuração de eleições é totalmente frágil. Ele tem inúmeras brechas que podem facilmente serem objeto de fraudes. Vereador, o senhor cita que a tecnologia evoluiu nessas 2 décadas desde a primeira utilização da urna eletrônica no nosso país.
Mas uma nova ferramenta que foi apresentada recentemente, há não muito tempo, é a biometria. O que o senhor pode dizer sobre a utilização dessa ferramenta? No seu ponto de vista, isso pode, de certa forma, impedir as fraudes? Pois bem, é mais um instrumento de fraude, infelizmente. O que é a informação biométrica ou biometria? Você vai lá, coloca suas digitais, elas são gravadas em um computador. Quando gravou a sua impressão digital, aliás, sem a sua autorização, porque para fornecer dados do seu organismo físico, não é? A Constituição nos protege. E isso não está sendo respeitado. É obrigado a colocar digital lá. Mas de qualquer modo, em que pese isso, você coloca a sua digital ali, ela é gravada no computador. Isso vira um arquivo magnético. Um arquivo magnético pode ser copiado. Então eu posso copiar esse arquivo em inúmeras urnas, em inúmeras sessões eleitorais, por exemplo, e essa pessoa pode votar em todas essas urnas. Você pode ficar o dia inteiro votando, por exemplo. Então, digamos, a Alessandra foi lá no cartório eleitoral, gravou a sua informação biométrica. Alguém, mal intencionado, pegou a sua digital, não é? E gravou em inúmeras sessões, digamos 200 sessões eleitorais diferentes. De modo que você, Alessandra, pode ir em todas essas sessões, colocar o seu dedinho lá, o sistema vai identificar que você existe, que você é uma eleitora daquele local, e aí você pode ir lá e votar. Então, não existe uma segurança, porque inclusive você pode se apresentar como a Maria, como a Joaquina, você pode se apresentar como sendo várias pessoas. Então a segurança não é por aí. O que tem que fazer é separar a máquina de votar do votante. Hoje essas coisas estão juntas. Por exemplo, quando você vai votar, você coloca o seu título para uma pessoa digitar no terminal do votante. Aí tem um cabo que liga lá na urna eletrônica e aí abre a urna para você votar. Quando você vai lá votar, ligou o seu voto no seu título, de modo que acabou o segredo. O TSE alega o quê? Não, nós embaralhamos os votos eletronicamente. Isso aí não existe. Não existe embaralhamento eletrônico. Não é? De modo que alguém no Brasil, com certeza, tem um banco de dados poderoso, um banco de dados instrumentalizador, onde ele pode dizer os focos de prós e contras, porque ele sabe quem votou em quem. O voto não é secreto pela urna eletrônica. Vereador, nós conversávamos nos bastidores do nosso programa, inclusive, justamente sobre essa questão da tecnologia, de otimizar o tempo, facilitar o voto daquelas pessoas que têm a acessibilidade um pouco mais reduzida. O que o senhor acredita que poderia solucionar, então, evitar as fraudes? Então, certas tecnologias servem para nos dar conforto, mas não servem para nos dar segurança. Haja visto o sistema bancário. Você tem caixas eletrônicos, você pode mexer na sua conta através do seu celular, do seu computador, de vários locais. Bom, isso me dá um conforto, mas reduz a minha segurança. Reduz a segurança do banco. Então os bancos investem todos os dias os bancos investem milhões em segurança eletrônica. A urna eletrônica não. Ao contrário, não tiveram dinheiro nem para imprimir o voto que a Constituição obriga, agora em 2016. De modo que não tem evolução nenhuma, não tem segurança nenhuma, é zero. Zero segurança
zero qualidade. Nós somos obrigados, como eleitor, a confiar em meia dúzia de pessoas. É isso que nós somos obrigados pela votação eletrônica. Aliás, muita gente começa me perguntando sobre urna eletrônica. A primeira coisa que eu respondo é: não existe urna eletrônica. Urna é urna, é uma caixa, ou de papelão, ou de vidro, ou de acrílico. Não existe urna eletrônica. Exemplo: você não consegue enterrar uma pessoa lá no cemitério eletronicamente. Precisa da urna, né? E a urna é de madeira, ou de ferro, ou de qualquer material. De modo que a urna tem que ser física. Ela não pode ser eletrônica. É o único meio de garantir o sigilo do voto. O único meio. E essa coisa não tem como evoluir, porque ela já está evoluída. Não é? Então, você pega, por exemplo, um país como a Alemanha, que tinha urna eletrônica e que foi declarada recentemente inconstitucional. Que é o caso da nossa, ela é totalmente inconstitucional. O que diz a nossa Constituição? Diz lá: o voto é secreto e igual para todos. Nem ele é secreto. Por exemplo, Portugal não aceitou implantar o nosso sistema porque não há garantia de sigilo do voto. Ela nem é secreta e nem é igual para todos. Por quê? Quando você vai votar na condição de leigo, por exemplo, a nossa Constituição permite o voto do analfabeto. Entende o que essa pessoa de eletrônica? Entende o que de computador? Se mal ela não sabe nem ler nem escrever. De modo que não é igual para todos. Uma pessoa que vive em comunidades ribeirinhas, lá no Amazonas, por exemplo, ela não tem na urna eletrônica a mesma identificação que tem uma pessoa que mora aqui em São Paulo, num escritório, que é uma pessoa formada em algum tipo de academia ou de faculdade, universidade. É desigual. Agora, o voto no papel é igual para todo mundo. A pessoa sabe ver, né? E eletronicamente isso aí não acontece, porque uma vez que você digitou ali o número e apareceu a foto, isso não garante nada que aquele voto foi para aquela pessoa. Por quê? Porque o eleitor não está acompanhando para onde foi o voto dele. O eleitor tem que pôr na urna. Vereador, então passados-se mais de 12 anos que o senhor iniciou as pesquisas e comprovou que realmente há fraude, num outro momento o senhor havia me citado que o senhor considera até benéfico outras pessoas se apropriarem como autores dessa pesquisa, porque foi a partir da sua pesquisa que gerou-se esse certo incômodo. Então, de certa forma, o senhor enxerga isso de maneira benéfica, correto? Ah, com certeza. Essa questão de autoria, ela tem que ser melhor pensada pelas pessoas. A nossa vida é efêmera, é passageira, né? O importante é que as coisas aconteçam. Quem criou aquilo não é tão importante. Não é isso que muda o sentido. De modo que eu fico feliz de saber que outras pessoas hoje em dia se preocupam em ou exterminar com esse sistema logo de uma vez, que seria o ideal, né? Ou, se não possível, que nós encontremos um meio termo, por exemplo, uma máquina de votar, onde ela só imprima para facilitar as coisas, onde ela possa fazer apuração, tudo bem, mas que depois o eleitor ou os partidos, os candidatos possam, com segurança, conferir a votação. Exemplo, aqui no Brasil, em 2014, nós tivemos a eleição de uma presidente que ficou duvidosa. Ficou muito duvidosa. Tanto é que o candidato que perdeu, o Aécio Neves lá,
apresentou uma auditoria, etc., e aí verificou que não há como conferir o resultado da urna. Não existe uma coisa tão importante quanto a eleição que não possa ser conferido. As pessoas têm dúvida, elas têm o direito de conferir. Não é? Isso também desiguala o voto. O voto não fica igual para todos. É um desrespeito com a nossa Constituição. Então, esse sistema de urna eletrônica tem que ser repensado, tem que ser reestudado e não tem que ser eletrônico não, a não ser a contagem, a apuração, até a impressão do papel pode ser eletrônico, mas ela tem que ter aquele sistema que o pessoal chama de antigo, mas não é nada de antigo. É uma coisa que evoluiu e ela não vai evoluir mais que aquilo. Aquilo é o necessário. Mesmo assim, tem possibilidade de fraudes. Mas quando você pega uma fraude, o importante é que você tenha como demonstrá-la depois, né? Você tem certeza que nem eu em 2004. Quase 2.000 eleitores me declararam que votaram em mim. Nenhum deles, o voto estava na urna. Nenhum. É impossível que 2.000 pessoas estejam mentindo. Porque assim, o eleitor pode ser galante, pode ser meu amigo e falar, olha, eu votei em você só para me agradar. 1, 2, 3, 10, 2.000 nunca. Né? Então eu precisaria desses 2.000, dessa amostra, pelo menos 1 ou 2 lá que tivesse mentindo, e não tinha nenhum. Tudo. De modo que é isso que acontece com a nossa 8ª maravilha do universo, urna eletrônica. Isso aí é um engodo perigoso, porque é uma ditadura escondida. Nós estamos num país democrático. A escolha dos nossos representantes já está prejudicada por conta de uma legislação totalmente falha. Temos que reconhecer que os nossos políticos não têm representatividade, porque você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, se eu não me engano, se eu estiver errado, mas não vou estar muito, tem mais de 10 milhões seguramente de habitantes, e aí você tem um vereador lá com 40, 30 mil, 50 mil votos que é eleito. Ele está representando quem? Não é? Um deputado tem 100 mil votos, 150 mil votos, num país de 220 milhões de pessoas. Ele está representando quem? Então, nós precisamos reavaliar essas questões, né? Fazer a reforma política com seriedade, pensar que nós precisamos ser precisamos e podemos. É isso que é o mais importante, nós podemos ser um grande país. Então nós temos que pensar grande. Nós temos um grande país, uma grande nação, a mais rica do planeta. Nós precisamos nos convencer disso e partir para uma união de todos em torno disso. Vereador, agradeço pela sua participação em mais um TV D'Agostino Entrevista, para retomar esse assunto, o qual o senhor já vem debatendo há mais de 12 anos. E para quem tiver curiosidade, no nosso canal no YouTube, nós disponibilizamos uma playlist compilando alguns dos vídeos das reportagens que foram cedidas na ocasião, em meados de 2000, do vereador Toninho D'Agostino. Nós agradecemos a audiência de você que nos assistiu até aqui e peço para que vocês considerem as informações super importantes trazidas pelo nosso vereador. Mais uma vez, muito obrigada. Até.